É inegável que nos últimos anos, nas universidades, o crescimento das pesquisas nessa temática tem sido alguma coisa fantástica em termos de produção e como isso tem chamado a atenção e a mobilização dos estudantes. São estudantes que se mobilizam hoje nesse país pela abertura dos arquivos também. Ontem eu lembrei, tem uma convocatória dos estudantes para que nesse domingo, às 3 horas da tarde, na frente do Colégio Militar, quase parece provocação isso, mas ainda bem que não é, haverá um ato justamente para fazer menção a essa abertura dos arquivos. Isso é uma decisão da Federação Nacional dos Estudantes de História. Então, um pouco de ver como isso vai ocupando outros espaços e outros protagonistas, as novas gerações também vão se envolvendo. Disse que essa mesa foi uma mesa sonhada e pensada com muito carinho, porque ela em si ela é uma síntese daquilo que é uma perspectiva sobre esses problemas, não só desde uma perspectiva brasileira, que me parece que sempre tem que ser olhado com muito respeito, mas que tem que ser olhado num marco muito maior, porque, na realidade, aquilo que nos ocorreu não está desconectado do que ocorreu nos países vizinhos. Então, a perspectiva de olhar para essas ditaduras com aquilo que significa uma visão que conecte essas experiências e mostre claramente como, há 30, 40 anos atrás, nós já tínhamos um processo de integração nefasto. Nefasto porque, na verdade, mostrava claramente a ofensiva de governos autoritários que trabalharam conjuntamente justamente para silenciar as vozes das oposições internas, quando essas oposições internas se trasladaram para o exterior. O Operativo Condor nada mais é justamente do que talvez a cabeça visível dessa integração repressiva que se colocou no marco regional. O fato de nós termos aqui na mesa representantes da Argentina e do Uruguai hoje implica também nessa vontade que temos de conhecer essas realidades e de aprender com eles. Certamente que nós temos de aprender muito com eles. Eu venho comentando já há alguns dias que o Brasil